Boa noite, meus irmãos. Mais uma quinta-feira para nossos estudos, mais um mês iniciando. Continuamos aqui vivenciando essa pandemia, mas envolvidos com a nossa doutrina, envolvidos com os amigos, buscando nos encontrar, mesmo que seja através dos estudos, mesmo que seja através das mídias, mas continuamos vivendo, continuamos caminhando e aprendendo com essa pandemia, aprendendo a conviver, a respeitar o limite dos outros, a respeitar os nossos próprios limites. E isso é aprendizado, isso é vida. Mais uma quinta, então, em nossos corações, em nossas atividades. E para iniciarmos esse momento de estudos no nosso centro espírita, nós vamos ouvir o Newton, que vai nos presentear com a canção de Nando Cordel, A Terra é uma Escola. Por favor, Newton. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. La 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 Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. La 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 Bom, e após essa belíssima canção que
Newton nos presenteou, que nos leva a reflexões. Vamos à página da noite, que é do livro Ceifa de Luz, e a lição 21, que se intitula O Melhor para Nós. Vamos acompanhar a lição. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Aquele que, a nosso ver, nos terá ferido, estaria varando esfogueado obstáculo quando nos deu a impressão disso. E, em superando semelhante empeço, haverá deixado cair sobre nós alguma ponta de seus próprios constrangimentos, transformando-se-nos muito mais em credor de apoio que em devedor de atenção. Em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam, frequentemente se encontram de tal modo jungidos à tribulação que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos, quando nos supomos vítimas deles. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda sob a força compulsiva da tentação até que viesse a escorregar no caminho? Quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou desordem? E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta percussiência para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa do nosso próprio equilíbrio e que nos dias em que a injúria nos bate em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Após essa página que nos leva a reflexões, que nos leva a pensar na vida, a pensar no perdão, eu os convido, meus irmãos, a fazermos a prece inicial, para depois eu passar o estudo para o Linhares, que é o responsável pelo Evangelho de hoje. Vamos então elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, primeiramente agradecer a Deus, nosso Criador, por esse momento reencarnados aqui neste mundo. E agradecer muito mais a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que vem nos trazer lições, que vem exemplificar como deveremos viver, como deveremos caminhar nessa terra para que possamos, a cada momento, ter mais aprendizado, crescer como espírito que somos. Somos agradecidos, Senhor, pelos momentos que vivemos, mesmo neste desafio atual, pois sabemos que é através dos desafios, através das dores, dos momentos de desespero que crescemos. E crescemos como espíritos, pois na matéria crescemos também, mas é um crescimento para alavancar o espírito. Obrigada, Senhor, por esses momentos. E ser conosco, que assim seja. Após a leitura, após a nossa prece, eu vou passar a palavra ao Linhares, que vai fazer o estudo da noite, e é um estudo bastante interessante. E o título é Esperança no Viver. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez para levar a cabo um estudo espírita. Desta feita, vamos tecer reflexões quanto à esperança no viver. Parece-nos apropriado conjecturar sobre a vida
e a esperança que a nossa crença em Deus pode trazer aos nossos corações. Afastando-nos de Deus, a ordem do dia parece se comprazer na difusão da desgraça, dado o momento em que a humanidade está imersa de enfermidade de dimensões mundiais. Entretanto, queridos irmãos, o Criador não abandona seus filhos. É o que vamos ver. O roteiro a seguir irá nortear a sequência da nossa exposição. Vamos começar tratando de conceituar de forma leiga, buscando dicionário, esperança e viver. Depois, vamos ver qual é o projeto de Deus para a vida do homem. A seguir, as vicissitudes do viver. Depois, a providência divina em nosso viver. E vamos encerrar falando sobre fé em Deus, a esperança no viver. Tratemos do significado de esperança e de viver. Para o início das nossas reflexões, nos importa, para ter pelo menos uma base conceitual destas duas palavras. Esperança é ato de esperar o que se deseja, expectativa, espera, fé, confiança em conseguir o que se deseja, aquilo que se espera ou deseja. Já viver significa ter vida, estar com vida, existir, perdurar, subsistir, existir, durar, passar a vida. Nosso estudo vai redimensionar esses conceitos, levando-nos ao aprofundamento desse entendimento. Ora, vamos falar da humanidade quando, ao tratar do projeto de Deus para a vida do homem, vamos falar da humanidade, de nossa existência. Sim, existimos, mas de onde viemos, para onde vamos, qual a razão do nosso viver? Para tanto, temos que nos debruçar no que a espiritualidade nos esclarece da nossa origem. Vivemos em um universo, a um todo do qual fazemos parte, e esse todo tem uma causa primeira, nos revelam os Espíritos, na questão 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ademais, existem mais dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito. Isto dito lá no Livro dos Espíritos, questão 27. Ambos, matéria e espírito, tiveram como fonte, como elemento primitivo inicial, o princípio material ou fluido universal e o princípio espiritual ou princípio inteligente universal, respectivamente. Envolvendo o tudo, inclusive o infinito, segundo Haroldo Dutra, encontramos o fluido cósmico, primeiro e primitivo produto do fluido universal. É o que permite a interação do mundo material com o mundo espiritual. O fluido cósmico universal, a primeira derivação do princípio material, porque é matéria diáfana, pura, mas é matéria, que André Luiz Espírito chama de plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio, continha como contém os elementos materiais do mais denso ao mais etéreo, fluídicos e vitais de todos os universos. Eterna geratriz nos ensinam os Espíritos em Gênesis, capítulo 6, item 19. Atentemos para o fato de que não contém o espírito e nem o princípio espiritual, mas permite a interação destes. A ação
do princípio vital, presente também no fluido cósmico, matéria, fluido vital, princípio vital, presentes no fluido cósmico, animalizando a matéria e fazendo a interligação entre o fluido vital e o espírito, leva à vida. Nos cabe comentar que o espírito é fruto da evolução daquele princípio espiritual por milênios. Como diz a doutrina, experienciando, desenvolvendo-se, aprendendo ao longo dos tempos, até atingir o status de espírito. Nesta individualidade, em nossa individualidade, somos formados de 3 partes essenciais: corpo, ou ser material, alma, que é o espírito encarnado, e o princípio intermediário, também matéria, mas muito diáfana, é o perispírito, que permite a interligação, a interação corpo-espírito. O espírito, ao atingir o princípio espiritual, ao atingir esse status de espírito, adentra no período da humanidade, mesmo que de forma primitiva, humanoide. Isso deve ter acontecido há cerca de 6 milhões de anos atrás. O espírito passa, a partir deste instante, de início de forma primitiva e depois mais aperfeiçoada, passa a estar equipado de 3 sublimes potencialidades. Traduzem-se por instrumental evolutivo ascensional e são pensamento e inteligência contínuos. Os animais não o têm. Livre-arbítrio, que é a liberdade para pensar e para agir, e a consciência, em que estarão gravadas as leis morais, de início em estado potencial, que se expande com o progresso moral. Sabemos que as leis divinas que regem o mundo são as da matéria, objeto da ciência dos homens, e as da moral, as leis morais, que tratam da relação do homem consigo mesmo, com o outro e com o Deus. Para falarmos de evolução espiritual, temos que estudar um pouco destas leis divinas. Aqui falaremos de uma dessas leis, a do progresso, que impõe nos elevemos no curso do nosso viver. Como o espírito é imortal e uma só existência não lhe permite atingir elevado status moral, Deus faculta-nos reencarnações sucessivas para o nosso aprendizado. Observemos que a evolução espiritual é determinismo promovido pela lei do progresso e propiciada pela reencarnação. Este espírito, por força da lei moral do progresso, está destinado, por vontade de Deus, a um processo constante de aperfeiçoamento até a angelitude, queiramos ou não. Em verdade, o projeto de Deus para nós é perfeito. Nós, repito, sempre quando trato disso, é que somos maus construtores. O espírito evolui, entretanto, segundo seu livre-arbítrio, sua vontade, na medida que bem utilizar, de acordo com as leis divinas, os conhecimentos obtidos através das provas enfrentadas nas sucessivas reencarnações. Mas, ao viver, é possível observar os obstáculos dessa vida, os obstáculos da nossa existência. Podemos chamá-los vicissitudes do viver. Mas estas vicissitudes, essas dores, têm inter-relação ou têm relação de causa e efeito com o nosso grau evolutivo. Quanto menor o grau evolutivo do homem, mais exposto a desvios morais,
por má utilização do seu livre-arbítrio. Daí a necessidade de tempo de existência para atingir os limites superiores da espiritualidade. As dores são proporcionais aos desvios cometidos por força da pedagogia divina, da lei de causa e efeito. E o que é esta lei? Se a causa é boa, em harmonia com as leis divinas, as consequências são benfazejas, motivadoras de mais nobres atos. Se nossas ações nos afastam de Deus, as consequências nos levam a sofrer seus efeitos até que venhamos internalizar esses valores elevados. Mas estas vicissitudes podem se apresentar como provas e expiações, e como já o dissemos, decorrentes do nosso grau evolutivo. Estas provas e expiações a que somos submetidos são as dores necessárias ao nosso progresso. Emmanuel nos ensina que expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete crime. Joana de Ângeles, assim como Emmanuel Espírito, leciona que a provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato e aceito pelo candidato na espiritualidade. Aí, a atuação da lei de causa e efeito nos desvios morais. Se olharmos a história da humanidade, podemos identificar os efeitos benéficos para os homens dos momentos de sofrimento. Não apenas os maléficos, mas os benéficos. Aos espíritos endurecidos e ignorantes são impostas tribulações para que se esclareçam e busquem, na prática do bem, a libertação do sofrimento. Olha que instrumental bendito. Os espíritos penitentes, detentores de maior esclarecimento, buscam por si, espontaneamente, as tribulações, desejosos de reparar o mal que hajam feito. A enfermidade, a desgraça e a proximidade da morte nos leva os espíritos encarnados a refletir sobre as razões dos sofrimentos, o que somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. Muito apropriadas estas reflexões, podemos dizer, dado o momento vivido pela humanidade. Se estamos passando por estas tribulações, é porque certamente nos afastamos dos ditames divinos, e essas tribulações são necessárias, são bem-vindas, irão imprimir velocidade para a nossa evolução, vão nos levar à reflexão e a aprendizado. Entretanto, o Pai Amor está sempre ao nosso lado. Para entendermos como se processa essa ação de Deus para conosco, vamos abordar o tema providência divina. Para sua compreensão, vejamos primeiro o papel do Espiritismo nesta compreensão. Em Gênesis capítulo 2, item 20, os Espíritos nos explicitam que, com o advento do Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, que deu continuidade aos ensinamentos de Jesus, ensinando o que Jesus não pôde ensinar então, a compreensão a respeito da divindade ganha uma nova dimensão, visto que o Espiritismo vem nos revelar que a ação divina se manifesta por meio da aplicação de leis naturais e imutáveis criadas por Deus. Temos, agora já que falamos em providência divina, de buscar uma conceituação. Também Kardec, em Gênesis, capítulo 2,
a espiritualidade nos ensina lá no item 20. Providência divina é a ação do Criador na criação. É a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, Deus, o Criador, em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E como é a ação da providência divina? Ela age utilizando os elementos materiais, fluídicos e energéticos existentes na natureza para se manifestar. Recordam-se do que falamos do fluido cósmico universal, onde tudo está imerso? É assim que Deus pode a qualquer instante saber, entender, atender à necessidade de cada homem, de cada ser humano, de cada animal, de cada verme, de tudo a todo instante. É a ação da providência divina. O pensamento de Deus atua diretamente ou por intermédio de um fluido, desse fluido. Para facilitar a compreensão, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, que preenchendo o universo infinito. Óbvio, a matéria não é inteligente, mas é como se o fosse. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Tudo está imerso neste fluido cósmico universal. Até o infinito, nos ensina Haroldo Dutra. Cada átomo desse fluido, se assim podemos exprimir, possuindo o pensamento, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Achamo-nos, assim, constantemente em presença da divindade. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Somos expressão da vontade do Criador, somos parte do todo. Há, contudo, um fato concreto que não se pode ignorar. A providência divina existe e somos dela beneficiário. É a realidade de nosso dia, embora nem sempre do nosso dia a dia, embora nem sempre nos apercebamos disto. Em verdade, é a concretização do amor do nosso Pai Criador. Seja onde for, a respeito da providência divina, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Pensa no amparo de Deus e senti-los-á contigo no silêncio da oração, do silêncio do coração. Os obstáculos de ordem material, esse apoio chegará na força para trabalhar, a fim de que os recursos necessários nos venham nas mãos. Quantas vezes já chegaram às nossas mãos e nós nem nos apercebemos disso? Nas horas da dúvida, esse apoio chegará na inspiração exata que te ajuda, que nos ajuda a tomar as decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Agora, irmãos queridos, vamos caminhando para nossas reflexões finais e conclusivas. Agora, tratando da nossa relação com o Altíssimo, de nossa finalidade a Ele e de como Ele nos permite antever nosso futuro. Vamos tratar de fé. Mas o que é fé? A espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 12, nos ensina que no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem, que nós temos das faculdades imensas depositadas em germe, no seu íntimo, no nosso íntimo. A princípio em estado latente e que lhe cumpre fazer que desabroche e cresçam pela ação da sua vontade.
Vejam a importante do nosso querer, da nossa vontade para a fé. Mas não é qualquer fé, não é qualquer fé cega, meramente dogmática, e sim a fé raciocinada, a fé espírita. Pois somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, considerando-se que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz do dia. Na fé raciocinada, a criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Confia. Olhamos para o mais íntimo do nosso ser, mas confia. Se Deus é bondade, e tenha fé além da confiança. Se Deus é bondade e amor em sua máxima expressão e se manifesta para conosco pela providência divina, tudo o que ocorre, desde os momentos mais felizes, como as mais difíceis provações, é consequência de suas leis. Assim, nos momentos de aflição, quando é chegada a hora de dar o testemunho em face das expiações ou provas, quem tem fé tem confiança na providência divina que delimita o viver dos homens. Confia, irmão. Confia. Confia porque tem fé. E viver na fé. Vejamos o papel dessa fé em nosso viver e o papel da esperança como certeza de futuro melhor. Ora, quem tem fé, queridos, acredita na providência divina e tem a certeza de que o momento que vive é o mais adequado à sua evolução. Quem tem fé tem a certeza de que o amor de Deus sempre, mas sempre, lhe reserva um futuro melhor, pois é da sua vontade o progresso e a felicidade humanos. Quem tem fé, independente dos momentos sombrios que medeiam a vida, tem, na esperança, a certeza de um futuro melhor. Nas horas de crise, reflitamos na própria libertação espiritual, a fim de seguirmos em paz nas trilhas do cotidiano. Por mais escura que seja a noite, o sol tornará ao alvorecer, e por mais complicada ou sombria se nos faça a senda das provas, é preciso lembrar que para transpô-la, todos temos invariavelmente em nós e por nós a luz, a bendita luz inapagável de Deus. Queridos amigos, era o que tínhamos para dividir com vocês. Que a doce paz do Nazareno e a esperança divina que habita nossos corações conduzam nosso viver.